Olá pessoal, tudo bem? Queria gravar esse vídeo para tratar de uma decisão de hoje, dia 20 de outubro de 2021, do STF, no bojo da ADI 5766, sobre o polêmico tema da cobrança de despesas processuais na Justiça do Trabalho de beneficiários da gratuidade de justiça. Queria apontar para vocês alguns pontos principais para a gente chegar depois propriamente ao teor da decisão. Primeiro ponto, essas inovações, essa possibilidade de cobrança de despesas processuais do beneficiário da gratuidade foram introduzidas pela chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, cuja vigência se iniciou no dia 11 de novembro de 2017. Então a gente está falando de modificações que já tem quase 4 anos que estão sendo aplicadas, e aí abre-se um parênteses, por parcela do judiciário trabalhista, porque alguns juízes, e eu me incluo nesse rol, vinham rejeitando a aplicação dessas modificações, mas muitos outros, que a gente poderia apontar como uma maioria, vinham aplicando, né, essa possibilidade de cobrança de honorários advocatícios, honorários periciais e até mesmo de custas processuais, no caso de ausência do trabalhador à primeira audiência, na audiência inaugural, de maneira injustificada. Então, teria aí esta possibilidade, pelo menos para a parcela da Justiça do Trabalho, jurisprudência dividida nesse caso, como eu disse, mas parcela entendendo que poderia cobrar. Daí a relevância dessa decisão do STF, tá? Segundo ponto, o que gerava muita polêmica, gente, nessa possibilidade era a suposta, que o STF acabou reconhecendo em parte, como eu vou falar para vocês, inconstitucionalidade dessas inovações. Por quê? Porque se a gente pegar o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, até mesmo o 5º, inciso 35, mas sobretudo o 5º, inciso 74 da Constituição, a gente vai ver que o acesso à justiça no Brasil é amplo, tem amparo constitucional e é realizado, dentre outros mecanismos, pela garantia de assistência judiciária integral e gratuita. Então, quando a Constituição Federal diz, e ela estipula isso claramente, que a assistência judiciária será integral e gratuita para aqueles que dela necessitarem, a gente está falando de uma assistência integral. Então, não é uma assistência parcial. Para alguns tipos de ação ou para algumas modalidades de atos processuais, mas para outros não. Seria uma assistência integral. Então, essa era a grande questão discutida e que foi trazida a bojo e decidida hoje pelo STF. Tá? Então, gostaria de estabelecer essas duas premissas para a gente chegar ao exame propriamente da decisão do STF. O que decidiu o STF hoje? Basicamente o seguinte: são inconstitucionais os artigos 790-B, caput, e parágrafo 4º, que diz esses dois incisos, né? Esses dois dispositivos legais, que os honorários periciais serão cobrados do sucumbente no objeto da perícia, ainda que seja o trabalhador, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça. E aí o parágrafo 4º desse artigo estipula que, no caso do trabalhador que for beneficiário da gratuidade de justiça, a cobrança será sobre os créditos que ele tiver no processo ou em outro processo. Era um outro tema de muita polêmica, né? Poxa, não só naquela ação, mas em outra ação que o trabalhador eventualmente tem, podia se cobrar, né? Esses honorários periciais. Bom, grande polêmica, assim como em outro dispositivo que foi igualmente declarado inconstitucional pelo STF hoje, o 791-A, parágrafo 4º da CLT, que previa a cobrança de honorários advocatícios da parte sucumbente. Aí tem uma questão que eu não vou entrar aqui, porque é um detalhe de como cobra esses honorários advocatícios, porque normalmente as ações trabalhistas têm sucumbência recíproca, tá? Mas, resumidamente, são objeto da ação diversos pedidos, naqueles que o trabalhador for sucumbente, perder, né? Ele teria que pagar honorários advocatícios, tá? O STF declarou inconstitucional também quando se tratar, e a previsão do parágrafo 4º, de beneficiário da gratuidade de justiça. Aí eu faço essa ressalva importante, tá, gente? Uma das modificações da reforma foi a de introduzir os honorários de sucumbência, que existiam na Justiça Comum, mas não na Justiça do Trabalho. Isso continua valendo. O que mudou foi a possibilidade de cobrança desses honorários do beneficiário da gratuidade de justiça. Isso que era, sem dúvida, algum tema mais polêmico. Não que a sucumbência não suscite alguma discussão, mas o que gerava polêmica, sem dúvida, era a possibilidade de cobrança do beneficiário da gratuidade de justiça, que caiu com essa decisão do STF. Tá? Um terceiro ponto dessa decisão, igualmente importante. O STF, diferente dos dois pontos anteriores,
entendeu que seria constitucional o artigo 844, parágrafo 2º da CLT, todos eles, tá, gente? Como eu já disse, introduzidos para a reforma trabalhista, que prevê a possibilidade de cobrança de custas processuais do trabalhador, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça, que não compareça à audiência inaugural e não justifique, tá? Vou dizer para vocês, então, a conclusão que a gente pode tirar desses 3 pontos decididos pelo STF hoje, que são os seguintes. Primeiro, não tem mais dúvida, até porque a decisão do STF é em sede de ADI, então é vinculante para todos os ramos do judiciário, claro, incluindo a Justiça do Trabalho, que nenhum juiz do trabalho poderá mais cobrar honorários advocatícios e honorários periciais de trabalhadores que sejam beneficiários da gratuidade de justiça. Isso acabou, tá, gente? Essa discussão não tem mais como se manter, porque a decisão do STF, como eu disse, é vinculante, tá? E aí tem toda uma discussão sobre o que vai fazer com quem ficou esses quase 4 anos pagando. Tem muitos trabalhadores que pagaram nas advocatícias periciais, mesmo sendo beneficiário da gratuidade, e agora se discute. Pode-se cobrar da União, né? Pode-se cobrar do próprio advogado da outra parte, lá da empresa, que recebeu os honorários nesse período. É uma discussão que a gente não tem como fazer aqui, até porque senão o vídeo ficaria longo demais, e que ainda está se iniciando. A questão é, daqui para frente, com certeza absoluta, esses trabalhadores não terão que pagar mais honorários advocatícios e honorários de perito se forem beneficiários da gratuidade de justiça. Esse primeiro ponto importante. Segundo, como eu mencionei agora há pouco, a questão das custas foi considerada constitucional. Então, continua valendo a modificação introduzida pela reforma de que se o trabalhador não comparecer à audiência inaugural e não justificar, ele vai ter que pagar as custas do processo. Só que aí, o grande ponto, antes mesmo dessa decisão, era esse não justificar, porque algumas questões são simples de se justificar. Por exemplo, se o trabalhador estiver doente, estiver hospitalizado, ele vai juntar o laudo médico que vai comprovar a impossibilidade dele de comparecer. Mas se ele tiver, por exemplo, um problema no trabalho dele, que ele estiver em viagem naquele momento, ok, aí ele já vai ter que juntar alguma prova de que ele estava viajando. Mas e se for uma situação mais complexa ainda? Ele estiver com uma crise, tiver uma crise lá de uma síndrome do pânico, um desespero, né, um medo de ir à justiça e não comparecer. Aí fica uma situação mais complexa. Mas essa é uma discussão também que já vem sendo travada desde a modificação da reforma, que vai continuar sendo travada. A questão é que o STF considerou constitucional esse dispositivo, tá? O que não afasta a possibilidade de se analisar e discutir a extensão dessa prova de um motivo para se ausentar, que já existe e vai continuar existindo. Mas o fato é que esse dispositivo foi considerado constitucional pelo STF. Agora, não deixa de ser, a gente tem que concluir esse vídeo dizendo isso, como uma decisão muito importante, porque não há dúvida, gente, que desde a reforma o número de ações trabalhistas caiu muito, e isso é essencialmente devido ao receio, ao medo que muitos trabalhadores tiveram, e eles manifestam isso. Vários advogados chegam para a gente, na sala de audiência mesmo, e dizem, olha, essa é a minha... Sabe, muitos trabalhadores me procuram e dizem, olha, eu não vou entrar, porque eu vou perder, doutor, eu vou ter que pagar. Infelizmente, a gente tem que dizer que pode ter que pagar, e houve casos até extremos aí de trabalhadores que entraram com a ação tiveram que pagar 100 mil, 200 mil, 500 mil reais de honorários advocatícios, né? Então, realmente, houve situações extremas, e mesmo que não sejam tão extremas, o trabalhador, para ele, 1.000, 2.000 reais que ele tem que pagar já é muito. Então, realmente, houve um receio e uma redução de ações, a meu ver, de maneira equivocada, eu dizia desde a época, então, né, eu fico muito mais à vontade de falar hoje com a decisão do STF. Desde o início eu não aplicava esses dispositivos porque entendia que eles eram inconstitucionais. E agora, felizmente, tivemos essa decisão do STF que vai retirar esse medo indevido. E aí, repito, mas agora vai ter um abuso de ações. Existem outras ferramentas para se coibir esse abuso, sobretudo a litigância de má-fé. A multa está prevista no texto seletista e do CPC. Aquele trabalhador que for inconsequente, propondo ações absolutamente infundadas, ele poderá ser penalizado pela aplicação da multa por litigância de má-fé, como já podia antes da reforma. Não mudou nada. A questão é que o que foi retirado agora por essa importante decisão do STF é a possibilidade de se obstar direitos fundamentais, e aí eu sempre pensei isso, mas é o que o STF decidiu hoje, de direitos constitucionais, direitos fundamentais, sobretudo acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita. Não se pode impedir o trabalhador de ter acesso à justiça, ainda que se possa eventualmente punir quem exercer esse direito, como qualquer outro, né, de forma abusiva. Mas, a prioristicamente, não se pode impor obstáculos a um direito,
fundamental. Ok, gente? Esse é o teor da decisão do STF, de uma maneira resumida, claro, para ficar um vídeo mais acessível a todos. Quem gostou, curta o vídeo e compartilhe. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.